Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. A nossa conversa agora é sobre estratégia e inovação em período de incerteza. Para bater esse papo com a gente, está conosco Davi Calas, que é nosso head de administração aqui da Anefac, e convidado André Coutinho, grande parceiro também da Anefac, que é sócio da Ciminetics. Eu sou Emerson Dias e antes de passar a bola para o Davi Calas, que conduzirá esta entrevista, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar anefac.org e conhecer a nossa grade de eventos. Meu amigo Davi, a bola está contigo. Obrigado, Emerson. Sempre um prazer estar no podcast da Anefac. E hoje estou com um velho amigo, velho conhecido, André Coutinho. Trabalhamos muito tempo juntos. E é sempre um prazer falar contigo, André. Obrigado pelo convite aí, pela disponibilidade em estar com a gente. Legal. Prazer estar com vocês aí. Sou parceiro antigo aí da Anefac e admirador aí dos trabalhos com a Anefac aí. Bacana. Obrigado, André. Bom, vamos começar então. Acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? Toda vez que a gente fala de estratégia, a gente fala muito de planejamento estratégico. E em tempos aí de incerteza, onde a gente não sabe, né, o que vai acontecer, hoje é dia 1º de junho, a gente não sabe até quando vai a quarentena, se não vai, o que abre, o que fecha, né? Então, em tempos de alta incerteza, como esses momentos agora que nós estamos vivendo, a estratégia ela perde o seu valor? Então, para falar sobre estratégia nos tempos atuais, né, eu vou só voltar um pouquinho para trás, né, e dizer como é que era a estratégia 20, 30 anos atrás, né? Antigamente, a estratégia ela buscava vantagem competitiva de longo prazo, né? As empresas queriam realmente ter uma vantagem e permanecer nessa vantagem, né? Os setores econômicos, eles eram mais bem definidos, né? Ou seja, eu conseguia me definir, por exemplo, sou uma empresa de varejo, você não, meus concorrentes são empresas de varejo, né? Então, no setor. E as mudanças tecnológicas, né, aconteciam num ritmo mais lento, né? O que aconteceu de 10, 15 anos para cá, né, é que de fato, né, essa incerteza tomou conta do nosso dia a dia, né? Então as vantagens competitivas, né, elas passaram a ser transitórias, né, e não mais permanentes, né? A concorrência, ela vem de todo lugar, né? Tem agora as startups e, poxa, se acorda num determinado dia, a Amazon já virou seu concorrente, né? E a evolução tecnológica ela se tornou exponencial, né? Então o que acontece, né? Pensar e agir estrategicamente, né? Ela se tornou, vamos dizer assim, mais importante do que nunca, né? Só que o modo de pensar e agir estratégico, né? Ele agora ele é um pouco, ele é mais ágil, ele é mais adaptativo, né? E mesmo assim as empresas têm que fazer apostas, né? Quer dizer, como está tudo mudando muito rápido, né? Você tem que se arriscar mais, né? Ao invés de ficar refém do futuro, né? E por incrível que pareça, né? Você fazer essas apostas constantes, né? É menos arriscado do que você ficar ao sabor das mudanças, né? Então por isso que se fala tanto de olhar para o futuro, né? Olhar para frente, né? E a outra coisa é que a estratégia em si ela muda de figura, né? Ela não é só um trabalho de administradores, né? Ela se mistura com o design, né? Que é criação, né? E com o empreendedorismo, né? Então eu vejo muito essa mistura desses três campos: a estratégia, design, e empreendedorismo. E, e aí, só para dois exemplos assim disso que eu estou falando, né? Tem um exemplo de uma empresa que soube se reinventar nos últimos 10 anos, que é a Garmin, né? Aquela empresa que era muito conhecida pelo GPS, só que o GPS ninguém mais usa, né? O GPS é o celular, né? Então, a Garmin em 2009, né? 70% do faturamento dela era GPS e ela, nesses últimos 10 anos, soube se reinventar. Hoje ela é uma empresa de relógios e wearables inteligentes, né? Ela conseguiu ler os sinais, né? Conseguiu se reinventar. E a PepsiCo também é um exemplo que eu gosto bastante, mas muito impulsionada pela visão de futuro da CEO, né? Que agora saiu, que é a Indra Nooyi. E ela, há 15 anos atrás, começou uma jornada de transformação, começando com a reformulação de todos os produtos, né? Ou seja, foco na nutrição, né? Tirar gordura, tirar fritura, esse tipo de coisa, e também na cadeia de valor, né? Trabalhando mais fortemente a inclusão produtiva de pequenos produtores e tal, né? Então, uma visão estratégica de impacto na época, né? E hoje essas duas empresas, elas colhem os frutos, né? De ter tido uma estratégia mais resiliente, mais responsável.
Interessante você falar isso, porque o que eu lembro é que nessa época que você falou, 2009, o GPS era o segundo item de consumo mais desejado do brasileiro. Todo mundo ou teve ou quis ter um GPS e, de repente, do dia para a noite, vira uma coisa absolutamente dispensável, porque o celular faz ele, né? E aí, nesse sentido, essa capacidade de reação, então, é muito importante, né? Perfeito. Agora, nesse sentido que você falou de design, de empreendedorismo, então, nesses tempos de incerteza, tem um componente criativo muito forte, um componente de inovação muito forte nas organizações. Por outro lado, à medida em que as empresas vão ficando muito grandes e muito estruturadas, parte dessa estruturação e desse desenho de processos acaba burocratizando e dificultando o processo de inovação. Então, a gente viu casos, né, de empresas que, o caso mais famoso é o caso da Kodak, que ela que criou a máquina digital, mas não conseguiu, né, virar o jogo para poder apostar nela e acabou sofrendo, né, desse mal. E outras empresas como a Microsoft que realmente viraram completamente o modelo de negócio, né? A pergunta que eu faço é como que uma grande empresa, uma empresa muito estruturada, consegue não burocratizar o processo de inovação? Então, quando eu comecei a trabalhar com inovação, isso já tem aí uns 15 anos mais ou menos, né? A visão era exatamente essa que você falou, né? Ou seja, as empresas acreditavam, né, que instituindo um processo, como existe o processo orçamentário, o processo de qualidade, né? A inovação ela iria acontecer, né? Iria se desenvolver na empresa, né? Mas o processo de inovação é apenas uma parte, eu diria uma parte pequena, né, da inovação, e acaba até se confundindo com pesquisa e desenvolvimento, que aí sim você tem um processo, né, clássico, né? O funil de inovação, os stage gates de inovação. Então, assim, eu prefiro usar a palavra movimento do que processo, né? Por quê? Porque o movimento ele puxa muito essa necessidade, né, de você articular e movimentar pessoas, tecnologias, parcerias, né, recursos financeiros, né? E o interessante é que o movimento ele é mais impulsionado por pessoas, ou seja, por CPFs, do que por CNPJs, né? É visível isso, né? Quando saem pessoas, você vê que a inovação ela pode diminuir mesmo. Sai algumas pessoas-chave em algumas empresas, né? E aí, assim, como estimular a criatividade, né? A criatividade, ela não tem uma receita de bolo, mas ela pode ser, sim, estimulada, né, por meio de ambientes, né? Ambientes adequados, seja físicos, virtuais, né, para que a coisa aconteça, né? Você pode, então, estimular e cuidar para que a diversidade, né? Então, você trazer para esses ambientes empreendedores, pesquisadores, programadores, né, designers, né? E também oferecer estrutura, né? Não adianta nada você criar todo esse ambiente, o estímulo e não ter estrutura. Estrutura que eu digo, ter orçamento, ter governança, né? Ter incentivos, né? Claro que tudo isso tem que ser direcionado por uma visão estratégica, né? Senão a coisa fica perdida, né? Fica sem foco, né? Então, só para dar também alguns exemplos, né? Há uns anos atrás, a Unilever, né? Ela estava sentindo uma competição muito forte, né? Vinda na divisão de cosméticos, né? De produtos cosméticos. Então, ela nunca teve sucesso na área de produtos naturais. E a gente sabe que hoje nessa área de cosméticos, né, a onda natural é muito forte, né? Tem empresas quase que 100% naturais, né? E aí ela resolveu investir, mas queria fazer isso de maneira muito rápida, efetiva. Então, ela colocou um grupo de 5 pessoas, multidisciplinar, né, de várias áreas, né? E em um ano, essas 5 pessoas lançaram uma nova marca e uma nova linha de produtos naturais chamada Apotec Care, né? E aí, conversando com os gestores da Unilever, eles dizem o seguinte: se a Unilever tivesse colocado esse desafio na estrutura tradicional da Unilever, eles iam demorar 2 anos e meio e envolver 20 pessoas. Então, o que acontece, né? Quanto maior a disrupção, ou seja, maior a ruptura que você precisa fazer na inovação, né? Maior necessidade de você realmente destacar essas estruturas, né? Destacar esses ambientes para fazer a inovação acontecer, né? Então, só dando 2 exemplos no Brasil, né? Para não ficar lá fora, tem aqui a Embraer X, ela criou uma estrutura à parte para fazer inovações disruptivas. A Marco Polo Next, né? Também é uma estrutura à parte. E lá fora, acho que 2 excelentes exemplos, a Google X, né? Que é o seu carro autônomo.
e a Amazon Lab 126. Então, assim, é tão diferente a disrupção, né? Pessoas, processos, tecnologias, que se você colocar dentro de casa, você vai travar a inovação, né? Então acho que esse é um caminho, eu diria, quase que necessário você apartar quando existe disrupção, né? Perfeito. Acho que essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Quer dizer, o ideal é você deixar uma área apartada. E essa área fica pendurada aonde, André? Direto no presidente? Idealmente no presidente, né? Ela tem que ser uma área que tem que ser blindada, né? Tem que ter uma governança especial, né? Então, só para dar eu falei dessas áreas X, né? A área Embraer X, a Google X, mas você tem hoje também, enfim, está crescendo bastante as unidades de Corporate Venture Capital, né? Que também tem uma governança própria, né? Inclusive, em alguns casos, até uma tese de investimento, né? Uma autonomia, vamos dizer assim, de investimento. Inclusive, eu acho interessante, aqui no Brasil já está acontecendo isso, né? Tem o acionista, né? Ele às vezes aposta, né? Investe em empresas que vão matar o seu próprio negócio, né? Isso que eu acho mais divertido, né? Então você pega assim, pô, o Bradesco está lá via a Nova Bra, né? A Adventures deles lá está investindo na criptomoeda, né? Ou sei lá, ou no banco digital. Então assim, eles estão criando pequenos monstrinhos, né? E daqui a pouco vão canibalizar o próprio negócio. Mas é melhor que eles façam isso do que o concorrente faça isso, né? Então essa é um pouco a ideia, né? Esse é o motivo pelo qual o Itaú não coloca, por exemplo, a estrutura da XP dentro do seu negócio, né? Sim. Tem que deixar ele blindado, é verdade. Ok. Então, e os incentivos e a maneira de gerenciar o negócio, eu imagino que seja também diferente, né? Sim, os modelos de inovação, né, pelo menos os que vêm sendo experimentados por aí afora, nas corporações, né, são muito parecidos com os modelos de startup, né? Então se pratica, por exemplo, modelos em que você dá opções, stock options, né? Opções de ação, ou vesting equity, né? Vested equity, né? Que é onde você, por exemplo, à medida em que as pessoas vão evoluindo, né? No empreendimento e vão entregando alguns resultados, elas vão vestindo, né? As ações, né? Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então são modelos mais empreendedores, assim, de risco, né? Que estou vendo assim em muitas empresas que essa talvez seja a única saída, né? Para poder inclusive reter pessoas, né? Só para citar um exemplo que eu gosto bastante, apesar do projeto ainda não estar consolidado, né? O Elon Musk tem vários projetos, SpaceX, Tesla, né? Tem um deles chamado Hyperloop Transport Technologies, né? Que não vou falar que é um trem, né? Mas é um veículo que viaja terrestre, né? Ele é magnético, né? Ele fica um pouquinho acima do solo, mas ele viaja a 1.100 km por hora, mais ou menos. Tem alguns protótipos aí já rodando, né? Em Abu Dhabi, na França também, começando a rodar. E a Hyperloop, eles têm um modelo que ele é bastante interessante de trabalho, em que você não precisa ser exclusivo Hyperloop. Você pode ser, por exemplo, um funcionário da Boeing, ou da Embraer, ou da NASA, que seja. Você pode trabalhar algumas horas, nas suas horas vagas, e você é remunerado em stock options. Você recebe um percentual. E o mais interessante é que existe um algoritmo que calcula as horas trabalhadas e o que você está entregando. É um algoritmo inteligente. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque, para mim, o futuro do trabalho ele passa mais ou menos por essa direção, né? Em que você tem pessoas trabalhando em projetos desafiadores e que não necessariamente é o teu primeiro emprego. Assim, você pode estar trabalhando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Eu gosto bastante desse exemplo. Entendi. E aí, quando você fala avaliação de resultado, o resultado, nesse caso, não é necessariamente o resultado econômico, né? O indicador não é necessariamente o lucro, né? Ou seja, a Amazon demorou muitos anos para ter lucro. Como é que você mede o resultado nesses casos? Sim, eu acho que o exemplo da Amazon é muito bom, da própria... O Elon Musk, ele, de vez em quando, ele briga com os analistas de investimento, fica cobrando resultado trimestral, e ele fala assim, cara, mas essa empresa aqui ela não foi projetada para dar resultado trimestral, né? Ela foi projetada para fazer outra coisa. Assim, né? Então, assim, mas realmente, os indicadores, eles mudam bastante, né? Acho que no caso da Amazon, como você bem colocou, né? A Amazon nunca chegou a 4, 5% de rentabilidade, né? O que seria, assim,
uma loucura, né, do ponto de vista econômico, né, mas ela é a empresa mais valiosa do mundo, né, vale $1 trilhão. Assim, o valor da Amazon é o quê? Primeiro, né, é a base de clientes, quer dizer, ela tem uma base de clientes assustadora e mais do que a base de clientes, ela tem dados sobre o cliente. Eu acho que mais ainda do que a base, ela tem dados. No meu caso, por exemplo, eu acho que eu fui um dos primeiros clientes da Amazon, né, em 1995. Então, o que ela deve saber sobre o que eu compro, o que eu vejo de vídeos, porque estou na Prime, etc., né, deve ser um negócio assim extraordinário, né? Então, base de clientes, dados e também uma capacidade de se reinventar, né? A Amazon está fazendo sempre apostas em áreas completamente diferentes, assim, né? Varejo, logística, mercado, drone. Então, assim, então acho que o mercado está premiando mais essa questão da base de clientes, os dados e essa capacidade de continuamente se reinventar, né? Acho que é isso. Perfeito, André. Então, o que eu estou entendendo que você está falando é tudo apartado, né? Então, é processos apartados, estrutura apartada, pessoas apartadas e modelo de avaliação de desempenho, modelo de gestão também apartado, né? Como se fosse, né, uma mini empresa dentro da empresa ou até mesmo fora, né? Como no caso do Cubo e do Habitat que você deu como exemplo. Eu acho que assim, quanto maior a disrupção, né? Ou seja, maior a necessidade de você avançar em áreas distantes do teu core business, do teu negócio principal, né, que vão demandar tecnologias, capacidades, né, muito diferentes. Então, é melhor realmente você separar. Se você quiser praticar uma inovação mais incremental, mais próxima do core business, aí você pode estimular alguns movimentos internos, não tem problema algum. É bastante desejável que você faça isso, né, estimule aí. Mas aí é um processo, digamos assim, mais parecido com o processo que sempre existiu da qualidade, por exemplo, né? Quer dizer, uma coisa de teoria contínua, né? Isso a empresa ela pode fazer, né? Só para dar um exemplo, né? A Nestlé ela tem ela é muito rigorosa em relação ao que ela entende por inovação, né? A inovação para a Nestlé tem que ser uma disrupção, né? Então, se perguntar para a Nestlé quantas inovações você teve nesse ano, né? Ela fala assim, cara, eu tive umas 3, mais ou menos. Porque, assim, inovação para ela é o quê? É uma Nespresso, né? Tem que ser uma coisa assim bem disruptiva mesmo, né? Então, assim, e o resto, o que não é inovação para eles, já está no processo, assim, cara, é obrigação. Porra, fazer uma embalagem mais legal aqui, ou, né? Mudar a formulação de um produto. Para eles isso não é inovação, isso aí já entrou meio que no DNA da empresa, né? Meio que, acho que eles nem chamam de inovação, na verdade. Que é um conceito bem diferente, né? A Toyota fala que ela tem 1 milhão de inovações por ano, né? E qualquer mudancinha para eles é uma inovação, mas são níveis, né? Eu acho que né? Os níveis aí de inovação, né? E acho que essa é a sua definição, né? Quanto mais incremental, mais importante eu blindar essa estrutura para que ela não seja contaminada pelo mais disruptiva. Quanto mais disruptiva. Então tá joia. André, queria te agradecer demais aí pela conversa. Foi um prazer. E agora eu devolvo para o Emerson. Emerson, é contigo. Valeu, Davi. Muito obrigado aí pela excelente condução da conversa com o André Coutinho. Queria lembrar, né, que o André e o Davi têm um livro escrito juntos aí, lá de 2005, olha só, trabalharam juntos nesse livro que chama Gestão da Estratégia, onde você pode ter todo acesso a mais conteúdos desta pequena parte que eles trouxeram aqui nesta conversa no podcast Momento ANEFAC. Agradeço aos dois pela conversa, pela gentileza do tempo cedido aqui para a nossa associação, trazendo sempre um papo relevante para todos nós. Eu sou Emerson Dias, volto contigo no próximo episódio do podcast Momento ANEFAC, mas, claro, compartilhe essa conversa com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e não se esqueça, acesse a ANEFAC nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, também acesse anefac.org, conheça a nossa grade de eventos e o Educa ANEFAC, onde você tem muito mais conteúdo à sua disposição. Até o próximo episódio.